Olá, seja muito bem-vindo a mais um dia de devocional sobre a última semana de Jesus, a semana da morte de Cristo, a semana da paixão de Cristo. Hoje nós entramos na quinta-feira. E esse é um dia extremamente importante, porque eu preciso explicar para você já de cara que para o judeu o calendário era um pouquinho diferente do nosso. O calendário para o judeu, a virada do dia, de um dia para o outro, não acontecia à meia-noite, como acontece para nós. E o Império Romano também era assim: meia-noite um novo dia começava. No calendário judaico, um novo dia começava às 6 horas da tarde. Então, 6 horas da tarde tinha-se início a um novo dia. Eu estou dizendo isso para você porque hoje, a quinta-feira, é um dos dias mais importantes de todos, porque é aqui que começa de fato a festa da Páscoa. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos em Mateus capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Festa dos pães sem fermento era outro nome que era dado para a festa da Páscoa. Bom, a festa da Páscoa não começava no domingo, lá da entrada triunfal, lembra? Não começava lá. Aquela era a semana da festa começava com domingo, mas a festa da Páscoa tinha início na quinta-feira. Então, a quinta-feira era o dia de preparação para a grande festa da Páscoa, para a grande refeição pascal, que acontecia às 6 horas da tarde. Para nós, quinta-feira. Para o judeu, sexta-feira. Eu não quero ser confuso com isso, mas é importante você entender. Eu e você vamos olhar para este dia de um prisma. Tudo que vai acontecer e muita coisa do que vai acontecer, nós consideraríamos como quinta-feira. Mas muito do que vai acontecer depois da última ceia, apesar de ainda ser o dia de quinta-feira, o judeu já considerava após as 6 horas da tarde como a sexta-feira. Bom, dito isso, vamos voltar aqui então para Mateus capítulo 26. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? A refeição da Páscoa ia ser comida naquele dia. Só que para os judeus, a partir das 6 da tarde, o entardecer, já começava um novo dia. Mas ainda era quinta-feira, apesar de que no calendário deles já era sexta-feira. Bom, ele então respondeu, dizendo que entrassem na cidade e procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Mais uma vez Jesus enfatizando, o meu tempo está próximo, a minha morte está chegando. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos então fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Isso é muito interessante. Imagina Jesus mandando os discípulos falarem para um homem: olha, vai atrás desse homem e diga: olha, eu vou usar a sua casa para fazer uma refeição. E os discípulos foram, obedeceram a Jesus e sim, começaram então a preparar a festa, a refeição pascal, que seria comida nas primeiras horas da sexta-feira para os judeus. Quinta-feira, 6 horas da tarde, ok? Então, naquele mesmo dia, 6 horas da tarde, eles começariam então a celebração da Páscoa com a grande refeição, com a grande ceia pascal, ok? Quando nós olhamos para a quinta-feira, nós vemos então que durante todo o dia, toda a tarde, até às 6 horas da tarde, os discípulos prepararam a celebração. Nessa ceia, eles comiam carne, se tivessem condições, comiam frutas, pão, vinho. Então eles preparam uma mesa para que eles pudessem então participar dessa que seria a refeição da Páscoa. Os judeus, os discípulos de Jesus, os seguidores de Cristo que andavam mais próximos a ele, ainda não tinham assimilado que ele iria morrer. Para eles, Jesus estava falando algo que era completamente estranho. Eles não entendiam, não entrava na cabeça deles que Jesus iria morrer. Mas é nesse dia que tudo começa a acontecer. Bom, dada às 6 horas da tarde, apesar de ainda ser quinta-feira, para os judeus já era considerada sexta-feira. E nesse período então, agora já no fim do dia, eles se preparam para participar da festa, da ceia, da Páscoa, da refeição pascal. Bom,
O texto da palavra de Deus nos diz que muitas coisas acontecem nesse momento. Na verdade, esse é o dia mais detalhado de toda a vida de Jesus. Muitos detalhes são nos dados. O texto vai dizer que antes de celebrarem a ceia, Jesus chama os seus discípulos e lava os pés deles, num ato de extrema humildade. Ele vai lá e limpa os pés dos discípulos, inclusive de Judas, num gesto de humildade, mesmo sabendo que daqui a algumas horas todos eles, não só Judas, todos eles iriam abandoná-lo. Na sequência, então, ele vai celebrar a festa da Páscoa por meio de uma refeição. Era assim que eles celebravam, por meio de uma refeição. Durante a semana, eles levavam seus sacrifícios no templo e depois tinham a grande ceia de Páscoa. Assim como mais ou menos nós temos o costume de fazer uma ceia de Natal, eles tinham o hábito de fazer a ceia da Páscoa. Bom, Lucas capítulo 22 vai dizer assim para nós. Lucas 22, versículo 15. Jesus então vai celebrar a ceia com eles, vai comer, vai dizer quem vai trair, Judas vai sair para entregar Jesus, mas o texto diz assim para nós, Lucas 22, 15, disse-lhes Jesus, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Jesus está aqui mais uma vez dizendo, eu não vi a hora de ter essa última refeição com vocês. E saibam, eu não comerei essa ceia de novo, até que se cumpra o reino de Deus. A Bíblia nos diz em Apocalipse que um dia nós celebraremos de novo a ceia e a última ceia na presença de Jesus, ministrada por Jesus. Ali, nesta última ceia, nós estaremos desfrutando de algo que a Bíblia nos narra, né, como as bodas do Cordeiro. Eu falei um pouquinho sobre isso numa série sobre o sermão escatológico de Jesus. Você pode encontrar aí também no meu canal, tanto no Instagram quanto no YouTube, um pouquinho sobre essas bodas do Cordeiro, onde nós vamos então ter a união definitiva da igreja com Cristo, a celebração do casamento, né, de Cristo com a sua noiva, do Messias com a igreja, a união definitiva celebrada por meio dessa grande refeição santa. Recebendo um cálice, versículo 17 de Lucas 22, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus dizendo que não vou tomar vinho até a próxima ceia em que eu estarei com os meus discípulos, né? Até a última ceia. Tomando o pão, ele também agradeceu, partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. É muito interessante, porque os dois elementos que Jesus usa aqui para simbolizar o seu sacrifício, para fazer com que os discípulos tivessem sempre na memória o que ele fez por cada um de nós, ao morrer e verter o seu sangue, firmando uma nova aliança entre o homem e Deus. Quando nós olhamos para o que Jesus está fazendo aqui, esse memorial, Jesus está usando dois elementos que eram elementos básicos. O pão e o vinho, não tem nada de sobrenatural e místico nesses dois elementos. A grande questão é que o pão e o vinho eram encontrados na casa de todos em Israel, do rico ao pobre. Todos tinham vinho e pão. Alguns tinham um pão mais seco, um pão sem nenhuma especiaria, sem muitos condimentos, mas tinham pão. Os ricos tinham pães especiais. Os ricos tinham vinhos mais caros. Os pobres tinham vinhos mais baratos e mais ruins, mas todos tinham pão e vinho. E a grande questão é que esses dois elementos, eles simbolizam, eles fazem com que fique visualizado, gravado, numa época onde não tinha foto para ninguém filmar a morte de Jesus, não tinha ninguém pintando Jesus ali na cruz naquele momento. Ele usa esses dois elementos para que, de modo didático e pedagógico, os seus discípulos sempre se lembrassem: o meu Senhor verteu o seu sangue para formar uma nova aliança entre eu e Deus, pagando os preços do meu pecado. O meu Senhor sofreu na cruz a morte, o sofrimento que era para que eu tivesse sofrido. Então o pão rasgado, o pão cortado simboliza isso. Jesus teve a sua vida machucada por nós. E o sangue, o vinho, representa o sangue de Jesus que foi derramado em nosso favor.
Da mesma forma, versículo 20, depois da ceia ele tomou o cálice dizendo, esse cálice então é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Jesus institui a ceia. E quando nós olhamos aqui para este texto, nós vemos que não apenas ele instituiu a ceia, mas depois que ele institui a ceia, ele sai com seus discípulos rumo ao jardim do Getsêmani, que é onde ele vai ser traído com um beijo por Judas e aprisionado. E ali, nessa madrugada de sexta-feira, tudo vai acontecer. Ele vai ser julgado e nós vamos ver isso amanhã. Mas o fato é que, depois da refeição, Jesus então ele tem agora um tempo de conversa com seus discípulos, onde ele vai proferir alguns últimos ensinamentos extremamente importantes. João capítulo 14, 15, 16, ele fala sobre o fim da obra dele, a morte dele, a vinda do Espírito, o que o Espírito faria, e por fim ele ora pelos seus discípulos, João capítulo 17. E dentro desse tempo, onde ele começa a ensinar os seus discípulos as suas últimas lições, eu quero destacar uma para nós. As orações que ele faz em nosso favor, João 17, são sempre lembradas por nós nessa semana de Páscoa. Mas há um detalhe que nós não podemos esquecer. Antes de João 17, vem João capítulo 15, que diz assim, Jesus vira para os seus discípulos e fala, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos, já foram podados, pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Nesses últimos ensinamentos de Jesus, horas, talvez isso aqui fosse entre 9 e 10 horas da noite, por volta da meia-noite, ele vai estar lá no jardim do Getsêmani e vai ser preso. Horas antes dele ser preso, então, ele mais uma vez frisa aos seus discípulos, fiquem comigo, permaneçam em mim, andem comigo, não se afastem de mim. É óbvio que ele está falando isso de modo espiritual, porque agora, daqui a algumas horas, ele iria morrer. Ele diz, sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sim, todos nós que cremos em Jesus Cristo, precisamos nos lembrar que ele morreu para nos salvar. O Evangelho, a mensagem das boas novas de Deus diz isso, que nós somos pecadores, mas Deus nos amou de tal maneira que Jesus Cristo veio, decidiu morrer por nós na cruz, pagando o preço dos nossos pecados. E todo aquele que se une a Ele pela fé e caminha com Ele pela fé, não é apenas perdoado, mas se torna útil e abençoado por Deus. Andando com Jesus, nós não somos apenas transformados, mas nós somos capacitados para transformar esse mundo. Podemos dar fruto, muito fruto. Podemos ser muito usados por Deus. A semana da Páscoa e esse dia tão triste na história de Jesus, onde ele estava aqui tentando chacoalhar os seus discípulos para permanecer nele, coisa que neste primeiro momento eles não fazem, mas daqui a alguns dias eles vão entender e vão agora sim pegar firme com Jesus e caminhar com ele pelo resto das suas vidas. Jesus está tentando fazer com que os seus discípulos entendam: eu vou morrer por vocês, para que vocês vivam comigo e vivam por mim. Esse dia me lembra muito o texto de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz exatamente isso para nós. Fui crucificado com Cristo. Logo, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e ressuscitou. Eu e você fomos perdoados por Jesus na cruz. E se cremos nele, recebemos o perdão dele, não basta apenas guardar essa mensagem para nós. Precisamos servir a Deus, dar fruto e deixar que agora ele viva através das nossas vidas neste mundo. Que nós possamos então, nesse dia, nessa quinta-feira, nos lembrar que foi num dia como esse que Jesus celebrou a ceia pela última vez e prometeu que em breve voltará e celebrará novamente com todos nós. Ele está muito ansioso, ele diz isso, ele não vê a hora
de que o dia final chegue para que ele venha e celebre a ceia com seus discípulos. E você? Você tem aguardado a volta de Cristo? Você realmente espera ansioso pela vinda do Messias? Ou você tem deixado os prazeres deste mundo e as preocupações deste mundo cegarem os seus olhos? O meu desejo é que você se lembre que Jesus Cristo te amou, morreu por você, e Ele quer que agora você viva com Ele, viva por Ele, e viva na expectativa da volta dele e do seu encontro com Ele. Que Deus te abençoe e até amanhã.